Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que a nossa irmãzinha que faz a convocação para as palestras, ela me convocou em janeiro. E desde janeiro eu estou buscando tema, e hoje apertou. Aí eu achei um tema, aí das 2 às 4 eu troquei. Não era aquele. Até porque, por incrível que pareça, aquele tema que eu estava trabalhando em cima, quando eu terminei, está tudo pronto, tá, o irmãozinho me disse isso, tu já falou lá, troca. Aí arrumei outro. Aí das 6 às 15 para as 7, que o Bruno me pegou lá, que é meu filho, apareceu outro tema, e é isso que eu vou falar. Gostaria de deixar registrado que é meu filho e a minha nora. A minha nora está fazendo aniversário hoje, parabéns para ela. Não precisa cantar parabéns, senão ela sai daqui chorando, porque é vergonhada, meu Deus. Olha lá, já ficou vermelha. Gente, eu vou falar sobre um assunto que nem realmente é um assunto para palestra, empolgada. Hoje eu vou fazer um estudo sobre nós, sobre a nossa reencarnação. O porquê que nós reencarnamos, da onde que nós reencarnamos, viemos desde quando e vamos de qual é a nossa meta. Nós temos uma meta. Hoje nós estamos em mundo de transição, nós estamos em mundo de provas e expiações, e transitando para o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração tem uma bondade que lá o mal é menos do que o bem, tem mais bem do que mal. Então nós é que vamos dizer assim, que nós estamos no fim do ano e vamos fazer a prova para ver se nós vamos passar de ano. Todos nós vamos ter que fazer isso. Alguns já passaram porque tem média, outros ainda vão precisar fazer uma prova. Falando em palestrante, eu não sou palestrante, eu só conheço um pouquinho mais e eles me convidam para vir, se arriscam em deixar a tribuna para mim falar. Né, Leci? Então assim, gente, ó, a nossa caminhada aqui como palestrante tem a mesma importância da pessoa que abre o passe, da pessoa que serve a aguinha ali, da pessoa que direciona o passe, da pessoa que limpa o centro. Não tem nada além disso. Somos todos trabalhadores da Casa Espírita. E eu espero que hoje eu possa desenvolver esse trabalho e fazer a contento todos vocês com o entendimento que eu vou passar. Dentro da doutrina espírita, é comum a gente estudar o Livro dos Espíritos, mas principalmente a Gênese também, e principalmente o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que o A Caminho da Luz é um livro assim que ele começa desde lá de trás, vem nos fazendo entender o porquê que nós estamos aqui e o porquê que nós temos uma meta para cumprir. Eu gostaria de dizer para vocês que a nossa meta é nos tornarmos anjos. Queiramos ou não queremos, um dia seremos anjos. Afins, querubins, um dia seremos. Porque isso é o desígnio de Deus. Então, mas nós trilhamos caminhos difíceis, por exemplo, iniciamos lá no mundo de provas, lá no mundo que Deus nos permitiu que depois da fusão do fluido cósmico universal para a formação dos mundos, que o mundo desses atritos incendiou, depois baixou, que tem a era glacial, e depois veio as eras até, que aí na Bíblia lá diz que foram 6 dias. Não foram 6 dias, foram 6 eras, e cada era tem 250 mil anos. Então, 6 eras, então 250 mil anos para chegar ao ponto de que a Terra, Terra Escola, esse que nós vivemos, se transformasse dócil à formação de vida. Até então não tinha vida, porque era fogo ou muito gelo. Tinha
E aí quando começou a ter formação de terra, separação de águas, terras e mares e tal, aí começou então a florescer as ervinhas que estavam latentes nesta fusão das células do fluido cósmico universal. Aí começou a brotar. Aí se pergunta, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Foi o ovo, tá? Porque o ovo foi o princípio pela formação genética da orientação de Deus. Então nós tivemos lá no mundo, no reino mineral, o princípio elementar nosso lá era o princípio vital. Lá era o princípio vital. E nós viemos lutando nessa areia, nessas pedras rolando e tal, e chegamos então a carbono puro, que é o diamante. Quando nós chegamos a ser diamante, e aí por isso é que eu pedi o quadrinho para nós explicarmos, quando chegamos a diamante, nós atingimos um estágio que nos deu o direito de entrar no reino vegetal, no segundo reino, no outro reino, que para nós ainda não tínhamos noção nenhuma. Então assim, vai ser um pouco difícil porque falta luz aqui, tá? Né? Reino mineral, tá? E aqui nós estamos, todos nós viemos de lá. Então eu fui pedra? Não, o teu princípio espiritual, o teu princípio vital foi, mas não o princípio espiritual. O princípio espiritual veio mais para frente. Até então nós só éramos princípio vital e tínhamos alguma coisa de vida porque Deus, tudo para ele criou duas coisas, espírito e matéria. Como a matéria ainda não tinha o espírito, então era o princípio vital. Aí o que acontece? Aqui tem assim, ó, reino vegetal. Para nós aqui, ó, viemos reencarnando aqui, ó, fomos pedra, fomos areia da praia, viemos e tal, até nos tornarmos diamante. Quando chegamos aqui nesse estágio de diamante, que nós adquirimos o direito de irmos para o reino vegetal, nós não pulamos para o reino vegetal. Nós vamos para outras paragens, eu não sei onde, acredito que seja em outros planetas, porque não há informação que se era Júpiter, Marte ou Alfa Centauro ou no Sol, não tem essa informação. Mas dizem que nós vamos para outras paragens, ou deve ser outras dimensões, que a gente, então, quando a gente chega aqui nesse estágio, quando a gente chega nesse estágio aqui, a gente vai para outra dimensão, e aí começa lá, vamos botar, para nós entendermos, vou botar uma escala de 10, tá? 10 estágios aqui, ó. Aí a gente começa no estágio número 1, reencarnando. Passa de um para o outro, vai reencarnando, vai se modelando esse nosso futuro corpo, essa nossa futura ligação com o espírito, essa matéria, essa massa material. E aí nós vamos, quando nós chegamos aqui no estágio de adquirirmos, bom, eu já fiz esse cursinho, para quem é mais velho, seria a quinta série, né, de admissão ao ginásio. Então, nós não faremos a quinta série do quarto ano, nós íamos para o primeiro ginásio, e aí nós faríamos um estágio na quinta série, né, que eu chamo que eu fiz a quinta série forte. Se vocês não fizerem problema de vocês. Então, assim, quando ele chega aqui, ó, ele adquire o direito para entrar no reino vegetal. Onde é que ele vai entrar no reino vegetal? Lá no primeiro estágio. Lá no primeiro estágio. Como uma árvore insignificante, como um arbusto, como uma graminha, vamos dizer assim, uma leguminosa, né? Minha mulher que gosta disso. E aí o que acontece? Insignificante. Ele vem nesse reino vegetal, vem saindo, deixando de ser leguminosa, entrando como uma árvore espinheiro, que já prejudica os outros, já tem temperamento, já tem personalidade, né? Na Terra lá não tem personalidade, mas no reino vegetal já tem personalidade. A gente olha assim, diz, olha um pinheiro, olha uma araucária, olha uma figueira, olha, já tem personalidade.
Só que esta personalidade da matéria física do reino vegetal não significa que ali tenha um espírito que nós fomos árvores. Não fomos, ali tem um princípio vital ainda que vai transferindo. Hoje ele se transforma numa árvore, ele se transforma num... E aí toda essa sequência de transformação de árvores em árvores, ele chega a um estágio que ele passa então a ser a árvore que ele está sendo no momento, ele passa a se doar à humanidade. Viu? Porque lá no espinheiro não dava para fazer nada. Lá na grama eles não podiam fazer nada. Quando começa a ter uma árvore que já pode fazer lenha para botar fogo para aquecer o coração dos irmãos, que pode se transformar em tábuas e fazer casa para os irmãos mais adiantados, aqueles a qual, inclusive, tem uma historinha nas casas espíritas, não vou dizer agora porque não é o meu meio, mas 3 árvores pediram para fazer 3, os 3 pedidos dele foram atendidos. Um que ele queria ser o rei do mundo, aquela árvore disse, eu quero ser o rei do mundo. Ele foi e que serviu de cruz para Jesus. Fizeram com essa árvore a cruz para que Jesus pudesse ser crucificado. Então ele vai elevando, e vai se transformando em melhores, já passa a ser árvore que dá sombra para os outros, já passa a ser árvore que dá frutos, já começa a alimentar, então ele já passa a ter uma utilidade. Porque aqui de dar frutos, nós já começamos a ver o significado da gravidez da mulher, que passa então a nos trazer um novo ente, dar oportunidade para o espírito vir a ser mais um nesse caminhar evolutivo. Então aqui frutos, e aí passa então, ele vai indo até chegar a um estágio dessas árvores que são úteis. Eu li no livro, eu li na revista espírita, que lá no Egito, lá no Júpiter, tem vida, e a vida deles lá, os animais ajudam. Nós aqui também. O cachorro toma conta da casa, o cavalo puxa a carroça para nós, né? O boi se mata, se deixa morrer para servir de alimento para nós. Mas lá eles trabalham com inteligência, mas não significa isso, nós vamos chegar lá. E aí o que acontece? Ele chegou aqui num estágio que dá oportunidade de que ele passe para o reino animal. Dá oportunidade aqui, reino animal. E ele vai passar daqui de árvore lá para reino animal? Não. Ele vai para um outro lugar, uma outra dimensão, um outro país, um outro mundo, não sei aonde, em qual galáxia, se tem galáxia, se não tem, não sei onde. E aí ele entra lá naquele estágiozinho de adaptação para o novo reino. A adaptação para a nova escola. Como se fosse um teste de adaptação quando eu tive esse problema. Eu fui gerente de banco e a minha filha já tinha, quando chegou no ginásio em Jaraguá, já tinha passado 4 colégios. Porque era 2 anos aqui, 3 anos ali, 1 ano ali, como gerente a gente vai mudando. Então, quando chegou para entrar no Colégio Divina Providência em Jaraguá, as irmãs, as freiras, eu acho muito louvável, fizeram um teste com ela para saber se ela tinha adaptação para entrar no ano que ela disse que estava. Por quê? Porque ela podia ter sempre estudado, sempre estudou em colégio. As cidades que eu fui gerente eram pequenas, só tinha escolas públicas, e aí isso pode ser que lá nas escolas públicas não consiga atingir o ano que está. Mas aí passou, continuou, tá. Mas é este estágio que nós faremos, que nós fizemos, para passar por reino animal. Então nós entramos naquele estágio e começamos aqui do 0. Aí passamos para o 0,1. E nesse 0,1, não é assim, o ano que vem eu passo para o 0,2. Não, o 0,1 exercitou a encarnação um monte de vezes. Foi várias vezes aquele. O 0,2 foi várias vezes, o 0,3 foi várias vezes aquilo, até chegar num estágio que ele adquiriu o direito de entrar para o reino animal. Aí entra o princípio. O que é? Vital. Princípio espiritual. Vital nós vemos até agora. Aí começa o espírito a se manifestar.
Então nós somos cachorro? Nós não, mas o nosso princípio espiritual foi. Ah, eu fui pulga. Ainda tem muito, né? Pulga. Fomos, mas não nós em si. Nosso princípio espiritual passou por todos esses estágios evolutivos para nós chegarmos no reino nominal. Então nós viemos aqui, ó, começamos aqui de pequenininho aqui, ó, dizem os estudiosos que aqui, ó, o primeiro estágio do reino animal não é ameba, é antes da ameba, protozoário. Depois ele começa então a estagiar, vai indo, vai reencarnando, né? Hoje ele é cachorro, amanhã é lagarto, depois e começa então a evolução, deixa de ser fera, né? Leão, tigres e tal, começa a matar os outros para comer, então ele começa a adquirir também uma bagagem que lá na frente ele tem que, sem responsabilidade, sem responsabilidade significa que ele não tem culpa, mas já tem algumas, não tem tantas, tem bastante atenuantes, desculpa. E aí ele vai indo até que chegar num momento que ele passa a ser aqui, ó, o estágio final. Dizem que começa com o protozoário, ou seja, depois passa para esponja, depois passa para peixe, são grandes saltos, passa para peixe, depois para anfíbio, depois para crustáceo, depois para fera, depois para animal, né, os répteis, por exemplo, depois passa a ser outros animais e até chegar os pássaros, diz os espíritos. Não posso afirmar. Mas o pássaro é um estágio bem elevado. Aí mas nós não viemos do macaco. Isso é que eu encontrei até hoje nos meus estudos da doutrina espírita e da evolução do homem. Também não posso garantir que o pássaro é a última reencarnação do mundo animal. O que acontece? Ele chegou ali, ó. Chegou, dá agora com oportunidade dele entrar para o reino nominal, para entrar em nós, para entrar como nós, homens, pessoas. Quando eu digo homens, é mulher junto, tá? Então, quando ele volta naquele estágio que ele tem, naquele cursinho que ele já fez lá, em outras paragens, em outro colégio, em outro planeta, em outra dimensão, não sei aonde. E lá ele começa de novo aqui no zero, aqui, ó, adaptação para se adaptar nesse período, para se adaptar a mundo de nominal. Aqui, ó, reino nominal. O que acontece? Quando ele atinge aqui, ó, o 10º do estágio, do degrau dele, ele passa a ter direito, ele vai entrar no reino nominal. Então, aqui assim, ó, daqui para trás, daqui do reino animal até o reino mineral, nesse período nós fizemos constatado, Kardec que nos coloca isso, constatado a veracidade. Nós fizemos no mínimo 1.500 encarnações. 1.500 encarnações, segmentos. Nesse reino vegetal, veja bem, nós aprendemos a respiração, fazendo a fotossíntese. Começamos então a aprender. Aqui no reino animal nós aprendemos a dicção, o cachorro não late, o macaco não ri, e todos esses animais que emitem som é um exercício da fala. Até nós chegarmos no reino animal, nós já estamos exercitando os nossos passos. Deus não faz nada de graça, Ele não faz nada sem a utilidade desses passos que nós damos. Então, aqui no reino vegetal, é realmente assim, a descoberta, nós fizemos coisas, e no reino animal também, que nós nem imaginávamos. Fomos cachorro, fomos macaco,
O nosso princípio espiritual foi, nós não. Tá? Porque lá nós não tínhamos conhecimento de nada, nós não tínhamos, inclusive lá a nossa não era inteligência, né? Nós não tínhamos inteligência, nós tínhamos instinto. E o instinto... Aí, não, mas ele aprendeu, não, o animal aprende por indução, ele aprende a acertar. Eu tenho uma cachorra lá em casa, eu digo, vai ganhar isso aqui, mas senta, ela senta e ganha. Então é por aprendizado, não é porque ela tem inteligência, eu digo, senta. Muitas vezes eu não tenho nada na mão, ela senta porque ela sabe que ela vai ganhar alguma coisa, mas não é por inteligência. E aqui então, no reino animal, nós adentramos aqui. Quando nós adentramos aqui no reino hominal, nós entramos lá, sabe aonde? Homem Neandertal, Homo sapiens, lá atrás das cavernas. Nós recém estávamos nas cavernas, peludos ainda, como animais, não passávamos disso, nós grunhia, né? Porque ainda não tinha, nós já sabíamos grunhir, já tínhamos a experiência da fala no reino animal, mas nós não conseguíamos ainda nos comunicar como hoje, como nos comunicamos. Então nós vamos desenvolvendo essa nossa para chegarmos aqui. Hoje nós estamos aqui no reino nominal, numa transferência para o reino, para o mundo de transição, estamos em transição para o mundo de regeneração. Quando nós adentramos aqui no reino nominal, nós estávamos no reino primitivo. Qual é o reino primitivo? O reino primitivo é aquele que assim, ó, só tem o mal. Ah, mas o mal, não é que só tem o mal, nós não sabíamos o que era o bem. Nós não sabíamos, nós fazíamos, não matava para comer, nós fazíamos o que nós achávamos. E achamos lá que então nós usávamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o uso da minha liberdade com responsabilidade. Porque o livre-arbítrio, então eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser. Não se faz, né? Nós temos a responsabilidade de usar a nossa liberdade. Por isso é que Deus nos deu o livre-arbítrio. E foi exatamente aqui no reino primitivo, quando nós adentramos assim, que começamos na primeira reencarnação, recebemos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que eu acho que Deus errou ali, né? Não precisava dar com tanta ignorância, podia deixar ela melhorar um pouquinho para dar o livre-arbítrio. Mas lá já ela fazia parte do programa. Entrou no reino animal, no reino nominal, no primitivo, recebe o livre-arbítrio, que a gente não sabia nem sabia usar, não sabia, nem soubemos ainda o que é o livre-arbítrio. E aí nesse livre-arbítrio nós fomos subindo no reino animal, no reino primitivo, e fomos subindo e conseguimos sair. Quando o homem começou a sair das cavernas, que aprendeu o fogo, que começou a fazer a roda, nesse período, que tem uma história de que essas informações vieram para nós dos capelinos, que Capela é um planeta lá na constelação de Cocheiro, que também estava nessa transição, e eles passaram para o mundo de provas e expiações, e houve um expurgo desses irmãos que não conseguiram passar para o mundo de provas e expiações, e eles ficaram no espaço. Isso consta no livro A Caminho da Luz. E aí Jesus então descobriu, foi informado que tinha esses espíritos no espaço, à deriva, e ele disse, não, vai lá para a Terra, que eu aceito, e levam para eles, esses meus filhos que estão lá, os meus irmãos, levem para ele a ideia de Deus único. E aí veio a roda, o fogo, a lavoura, essas informações desses irmãos que já eram adiantados moralmente, adiantados intelectualmente e não moralmente, que é mais ou menos onde a gente está hoje. Nós temos a tecnologia, telefone, falamos, mas não perdoamos o nosso vizinho, né? Então, moralmente, nós estamos atrasadíssimos. Tecnologicamente, estamos super adiantados. Então, o que acontece? Nessa transição, quando houve assim, nós começamos a sair das cavernas e tal, e chegar nesse período, com a informação, com a inoculação dos capelinos aqui, que nos ajudou muito para nós melhorarmos, nós passamos para o reino de provas e expiação, que é onde assim, já existe o mal, mas o bem já começa a se aflorar. O bem já começa a ser resultado das nossas atitudes.
E qual é esse resultado das nossas atitudes? Hoje a gente já pode fazer isso, né? Passa os meninos, né? Passa no trânsito, outro buzina atrás, nem já mete a boca. E aqui já vê assim, cara, tu não é espírito. Oh, desculpa. Por quê? Já há em nós uma transformação moral que nós já começamos a... Antigamente nós caímos e ficávamos ali, rogando praga para Deus porque me derrubou. Hoje nós tropeçamos, caímos e já levantamos. Já nos levantamos para continuar nossa caminhada. Então, hoje, provas, expiações, tá? E depois vem o próximo etapa agora, que é essa transição que dizem começou em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e vai até 2057. Em 2057, conclui-se a transformação para o mundo de regeneração. Só que assim, começa já hoje, os espíritos que estavam lá nas cavernas, espíritos trevosos, endurecidos, estão ainda recebendo a oportunidade de Deus para reencarnar, para terem a chance de se melhorarem e seguir adiante. É como se fosse uma segunda época na escola, né? Como se fosse uma segunda época, então eles estão tendo essa oportunidade. E aí a gente vê na nossa sociedade muitas pessoas ainda com ideias retrógradas, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não quero entrar no mérito político, nem não é por aí. Mas a gente vê o próprio vizinho. Esses dias eu tenho uma amiga lá em Criciúma, sou cristianense, tem uma amiga lá em Criciúma, ela disse, poxa, eu briguei com um cara dentro da igreja. Mas o que foi? Por que tu brigou? Os caras, nós estávamos todos lá na igreja, eu tinha um cachorrinho ali que estava dormindo ali, o cara me chuta o cachorro. Cara, eu quase que fui na goela dele. Então são esses reclames nossos da bondade que já começam a despontar. Antigamente a gente ajudava a chutar. Né? Antigamente, vamos dar ele, o que é que esse cara está fazendo aqui? Né? Uma vez numa conrege que houve aqui lá em Jaraguá, são jovens que se reúnem para ficar um fim de semana falando sobre espiritismo, veio um sapo, um sapinho veio ali e pulou ali perto dos meninos, um guri daquele chutou. A turma toda foi em cima dos meninos, cara, por que chutou? Ele não está aqui já aproximando de nós, porque talvez ele queira estudar, não deixa de ser, está já procurando um ambiente melhor, né? Já está procurando uma vibração melhor, e daí, porque é sapo, né? E nós todos sabemos que sapo não consegue ver uma estrela, ele não entende uma estrela, entende? E quem é de nós que entende o que é uma estrela? Ainda somos sapos, rãs, lagartos, ainda estamos nesse mundo aí. E ainda precisamos nos melhorar para quando entrarmos aqui em mundo de regeneração, tá? Nós tenhamos a oportunidade na hora de bater lá, vamos falar mais alegoricamente de bater lá, São Pedro, sou eu. Não, aqui teu nome aqui, não foi bom não, pode voltar. Para não acontecer isso conosco, nós precisamos então começar o quê? Muito simples, seguir o Espiritismo. Vocês estão aqui por quê? Porque são católicos? Estão aqui por quê? Porque são evangélicos? Estão aqui por quê? Porque querem ser curados? E como é que nós vamos? Eu também, eu estou aqui porque eu quero ser curado das minhas dependências psíquicas. Eu estou que nem Paulo de Tarso, cunhado de Estevão, que disse assim, meu Deus, por que o que eu quero eu não faço e o que eu não quero eu faço? Quantas vezes nós pensamos mal do próximo, quantas vezes fizemos, no nosso pensamento, fizemos conclusões, julgamentos de pessoas que erram nossa visão e nós achamos que somos o rei da cocada preta, que sabemos tudo da sociedade e já colocamos, isso aqui está errado, não sei o quê. Diz Edivaldo Franco que mesmo que peçam para nós a opinião, não damos, porque é necessário assim, eu e o Oscar, aí fala assim, o Oscar está se separando da Dolores. Eu digo, a Dolores mesmo não prestava e tal. As meninas vão dizer assim, o Oscar era um cachorro. Opinião diferente. Mas um amigo disse uma vez para mim assim, antes de julgar, tu vai comer 1 quilo de sal com aquela pessoa lá. E os dois para comer 1 quilo de sal demora. Aí tu vai saber se ele é bom, se ele é ruim.
Então aí nós podemos julgar. Esse negócio de julgar porque a camisa dele é branca, porque ele não é corintiano e eu sou, graças a Deus, é nós, mano. Entende? Então, por causa disso, não significa que ele seja ruim. Porque muitas vezes o julgamento é na minha sociedade que eu acho que é normal, mas essa sociedade que eu acho que é normal, muitas vezes é uma porcaria que eu vim construindo isso. E aí nós já temos aqui assim, ó, desse mundo de regeneração, que vai levar mais ou menos uns 1000 anos, mais ou menos, nós vamos entrar num mundo ditosos. Aquele mundo de regeneração tem o mal, mas o bem já supera. Por isso é que nós não temos condições ainda de muitos de nós entrar no reino de regeneração, porque nós não temos condições de saber o que é o bem. E lá nós precisamos saber o que é o bem, o amor ao próximo. E aí o mundo ditoso, celeste e tal, daí para cima, são mundos que só tem o bem. Bem, e nesses mundos nós nos transformaremos, inclusive fazendo essa escadinha aqui e nos transformaremos em anjos. Seremos os trabalhadores de Deus na terra para que nós possamos ajudar os nossos amigos lá. Aí nós voltamos aqui e dizemos assim, meu irmão, intuindo, né? Meu irmão, para de fazer essa bobagem, você não vale nada, tu morre, vai voltar e depois vai ter que voltar para aprender de novo. Vai devagar. Cara, tem um tiro, e a pessoa assim, cara, tem uns pensamentos tão estranhos, parece o diabo que está me fazendo isso. Por quê? Porque não está dentro dos nossos conceitos. Os nossos conceitos ainda, tem muita gente que ainda tem Deus como Deus dinheiro. O Deus dinheiro ainda é o máximo. Não é. Nós somos transitórios, gente. Nós somos transitórios. Nós desencarnamos, se não fosse transitório, todos nós devíamos desencarnar com 80. Não, tem gente que desencarna com 10 anos, com 1 ano, com 6 meses, com câncer, sem câncer, com topada, com sem topada, com batida, sem batida. Desencarna. E aí? Como é que pode? Deus é injusto? Então, não. É uma proposta, que essa proposta flui, muitas vezes a gente na vida passada deu um tiro na cabeça, ou se matou, ou cometeu suicídio involuntário, e aí fica devendo aquele período. Era para viver 70 anos na outra vida, com 50 ele tomou condição de se matar. Ele fica devendo no calendário divino 20 anos. Aí o que acontece? Ele reencarna, tem que achar um pai e uma mãe e explicar para ele que a mãe vai ganhar ele só por 20 anos. Com 20 anos ele tem que voltar para cumprir o prazo, para depois melhorar o calendário dele para reencarnar bem. E muitas vezes não é nem 20 anos, muitas vezes é dias. E aí? A mãe vai passar 6 meses com ele na barriga, a mãe ama, toda mãe ama o filho, não ama? Algumas jogam uma lata de lixo, mas é muito pouco. Toda mãe passar 9 meses com a criança mexendo na barriga, dando, né, pergunta-se quando vê uma gorda, bem gorda, se chuta muito, pá! Porque a criança se estica e tal. E o que acontece? Aí depois, 2 dias, morreu. Deve ser dolorido, né? Então, é isso que nós temos que nos preparar para que nós possamos, para chegar nesse patamar aqui evolutivo, só tem uma coisa que nós precisamos fazer segundo os espíritos que nos trazem as notícias do mundo espiritual. Simples. Jesus não pediu para nós fazer visita para idoso, para nós dar comida para os outros, não pediu nada disso. Isso nós fizemos por vontade própria. Porque quem tem, dá para quem não tem. Não é caridade. Ele só pediu assim, amai-vos. Só isso. Amai-vos. Como eu vos amei. Ele provou para nós que o amor supera. E nós ainda precisamos superar isso com essa condição de que a nossa vida ainda é um pouco pequena para nós entendermos a evolução de Deus, para entendermos quem seja Deus, para que a gente entenda então essa nossa vida, da onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. É necessário. E não sejamos como aquela pessoa como eu, que eu queria pedir a Deus para que tocasse nesta orquestra da vida um instrumento
que esse instrumento fosse de fácil manejo para que eu entendesse a música e a melodia que deve ser tocada. Não gostaria de sentar nas duas primeiras filas, porque ali é para os que conhecem bem a música. Nem sentar na última fila, porque na última fila é para os humildes, e eu não sou humilde ainda. Gostaria de sentar no meio, onde tivesse um de cada lado, um na frente e um atrás, tocando o mesmo instrumento, porque na hora que eu errar, eles vão me corrigir e eu vou tomar o caminho reto. E aí, posso dizer, os meus companheiros me ajudaram a eu evoluir. Que o Pai Nosso esteja sempre em nossos corações. Obrigado. Que assim seja.